bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dulles, advogada especialista no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência. Hoje a gente vai ouvir uma história um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumada. A gente vai ouvir uma presidente de uma ONG, né, no interior do estado, mas que não é mãe atípica. E isso eu achei muito interessante, então eu quero escutar a história. Ela é neuropsicopedagoga, então presidente da ONG Foco Azul, de Teutônia, né? Ela é a Tainá Quint. Muito obrigada, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Que legal que tu aceitou, né? Estar aqui hoje conversando com a gente, né? Trazendo um pouquinho da tua vida e da tua rotina, né? Diária. É bastante peculiar, né? Uma presidente de uma ONG que é focada, né, nas crianças atípicas, não ser mãe atípica. Te confesso que é a primeira vez que eu recebo alguém, né, que não seja mãe atípica. E confesso que eu achei muito legal, porque eu também não sou mãe atípica e isso é algo que me questionam sempre. Mas por que tu foi por esse caminho? Mas por que tu é tão ativista da causa e vai atrás? E é porque me tocou, né? Eu digo que Deus quis isso pra mim, né? Era o meu propósito na vida. Na verdade, foi uma sucessão de fatos. O autismo entra na minha vida numa sucessão de fatos, assim, que eu vejo muito a mão de Deus ali, porque foi tudo muito de uma hora pra outra, assim, e muito rápido. Então, eu vejo, assim, que era porque era para ser. E nunca fui tão feliz, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso e fui me envolvendo cada vez mais. Então, eu quero ouvir de ti, né? Como que o autismo entra na tua vida? Como que a ONG entra na tua vida? Como que tudo isso aconteceu na tua vida? A ONG, ela não foi fundada por mim. Tá? Ela foi fundada por uma mãe atípica. Na verdade, que foi passando o bastão. É assim que ela gosta de falar. Ela foi passando o bastão para que pessoas com mais gás naquele momento pudessem fazer algo pela ONG. Então, a primeira presidente fundadora foi ela, mãe atípica. A segunda presidente não era também mãe atípica, também era uma professora que ajudou bastante na causa. E agora eu sou a terceira presidente que estou aí para somar forças, né? Nos próximos 2 anos com essa galera. Então, no meu caso, eu não sou mãe atípica, como você falou, mas eu trabalho na área. Só que eu não comecei trabalhando na área por causa do autismo. Eu tive o primeiro contato quando eu fiz faculdade de educação física. Que nós tínhamos uma matéria de psicomotricidade, então nós tínhamos que ter contato com crianças com deficiências, várias deficiências. E aí, então, eu tive meu primeiro contato com o autismo, né? E isso foi passando. A educação física eu não exerci. Eu fui para pedagogia. E dentro da pedagogia, eu vi que eu tinha um feeling muito grande para identificar. Assim, ó, aquela criança tá tendo determinado comportamento, tá diferente, tá assim, tá assado. E eu fui me aproximando disso. Fui vendo que, como você falou, é Deus na tua vida para te trazer para esse propósito. Comigo não foi diferente. Porque eu percebo que eu tinha esse feeling. Quantas pessoas tinham dificuldade para identificar, eu tinha muita facilidade para identificar, né? Então, eu passei da pedagogia para psicopedagogia, neuropsicopedagogia e fui tomando as especializações. Foi assim que surgiu. Mas dentro da ONG, surgiu quando me chamaram para ser voluntária. Né? Vem participar com a gente de uma caminhada, nos ajuda a fazer um circuito, né? Nos ajuda a fazer... Então, dentro da neuropsicopedagogia, psicopedagogia, eu já estava tratando crianças com TDAH, com deficiência intelectual, mas ainda não tinha chegado na minha mão crianças autistas. Então, eu fui me especializando na deficiência intelectual, no TDAH, conforme vinham aparecendo as demandas. Só que isso foi há anos atrás. Depois disso, foi tomado um rumo, assim, com os autistas, que foi muito legal, né? Comecei a trabalhar dentro de escolas, com crianças atípicas, e dentro das escolas é o autismo que quase que está prevalecendo agora, né? Então, a minha história com a ONG é essa. Eu comecei como voluntária,
E agora eu estou como presidente, né, participando aí somando forças. Hoje a gente já está com muito avanço, assim, mas o início da Poliana, que foi a fundadora, foi bem árduo. Foi bem difícil o início dela, essa história dela, né? Sim, e tu vem acompanhando esses passos da ONG desde o início. Desde o início, né? Não participei da diretoria inicialmente, mas a gente estava sempre por fora, ali no voluntariado e acompanhando a trajetória, né? E o município de vocês tem quantos mil habitantes? Tem em torno de 34 mil habitantes. É um município pequeno. Sim. E quantas crianças vocês têm, mais ou menos, cadastradas, assim? Associadas com a ONG, a gente tem em torno de 80 famílias. Por que eu digo famílias? Porque o autismo, a criança autista, ela não vem sozinha, né? Ela traz a família e a gente precisa, como ONG, dar esse suporte para a família também, né? Então, são em torno de 80 famílias, mas eu sei que tem mais. Sim. Eu sei que existem mais famílias atípicas, mais crianças, adolescentes, inclusive adultos que descobriram agora, na fase adulta, que são autistas também. Sim. E isso é muito comum, né? Sim. A gente vê, assim, a quantidade de pais que se descobre autista depois do diagnóstico de um filho, né? Sim. E adultos mesmo que hoje estão tendo acesso à informação e se questionando, né? Mas, comigo foi assim, mas agora tô me vendo nisso, né? A gente percebe que isso é um movimento que tem acontecido, assim, bastante, né? Desses diagnósticos dos adultos, né? Sim. Sempre que eu vejo um adulto me trazendo, descobri que eu sou autista, né? Um adulto da minha idade, ou até um pouquinho menos, eu paro para pensar na minha trajetória do ensino médio. Como que eram os meus colegas em sala de aula lá no ensino médio, que na época não tinham como ter o diagnóstico, não haviam tantos estudos, não havia tanto conhecimento sobre o autismo. E eu digo, colegas, né? Nós taxávamos muito. Aquele menino é muito agitado, ou aquele menino é muito... Até usava palavras pejorativas, né? Muito lerdo. Estranho, aquele menino estranho. Esquisito. Sim. Então, eu parei para pensar, nossa, eu tinha colegas que já apresentavam essas características. Claro, eu observava, esse menino é muito diferente, né? E hoje, quando eu encontro com um adulto, eu penso assim, esse era o meu colega do ensino médio. Né? E é verdade. Porque no ensino médio eu comecei a despertar isso. Antes do ensino médio, uma criança, eu não via essas coisas. Mas no ensino médio, que foi ali quando eu fui despertando para que profissão eu queria seguir, analisando os professores, daí eu fui vendo que os meus colegas eram, né, um pouco diferentes. Então, repetindo, né? Mas quando eu encontro um adulto que hoje encontra o diagnóstico de autismo, eu faço esse paralelo para os meus colegas. E como a vida deles teria sido diferente se eles tivessem tido esse diagnóstico lá atrás, né? Sim. Porque a gente percebe que eles sofriam, né? A gente... Era bullying, isso tudo, né? E nem tinha, na minha época, nem tinha esse nome, né? Sim, não tinha. E sempre teve aquele que todo mundo fazia um bullying, Sim. né? E o quanto essas pessoas sofreram naquela época, né? Quando eu faço esse paralelo, eu acabo pensando... Mas é um pensamento meu, tá? Eu acabo pensando assim... na época, eles sofriam um bullying, mas era inconsciente. Tipo, dos outros alunos, no sentido de... Não tinham conhecimento da causa. Não. Né? Hoje, o bullying acontece, sim, mas já consciente. Ele é autista. Então, eu vou lá e vou provocar. A gente vê muitas situações, muitas famílias, vídeos passando por isso, onde os colegas sabem a realidade daquela criança, daquele adolescente, e mesmo assim não respeitam, e mesmo assim provocam. Né? Poxa. Infelizmente, a gente tem isso ainda nas escolas. Então, a gente ainda vai ter que fazer um trabalho bem grande isso de não pode parar. conscientização, né? Falar sobre o assunto. Sim. Para trazer mais. Eu falo muito sempre aqui no canal, e eu repito isso, acho que em todos os episódios, porque eu acho que é importante. A gente vive numa bolha, né? Sim. E aí, como a gente vive nessa bolha, a gente tende a achar que todo mundo sabe, né? As coisas que estão acontecendo. Porque a gente tá ali. Por exemplo, você abre meu Instagram hoje, praticamente matéria de autismo, é o que aconteceu com a criança autista lá na escola, não sei aonde. É o Trump que falou do paracetamol, é o não sei o quê, é o rol da ANS. A gente, é o INSS tá fazendo pente fino no Loas. Eu abro o meu Instagram, é isso. E aí, na nossa cabeça, parece que é assim para todo mundo, né? E não é. E aí...
quando às vezes a gente se depara com as outras pessoas, vai para uma outra roda de conversa e vê que ninguém sabe nada, que ninguém... É muito desafiador, né? Sim. Porque eu lembro que eu gravei esses dias com a Débora e ela me falou assim... a gente gravou no dia seguinte ao pronunciamento do Trump. E, nossa, tipo, no meu Instagram era só isso que se falava e tal. E ela comentou que ela foi procurar nos veículos de comunicação, assim... Não se estava falando sobre isso. Então, para nós, parecia que se falava muito, mas não. E eu gosto de falar muito aqui da importância da gente conscientizar a sociedade típica. Sim. Né? Porque dentro da sociedade atípica, já se fala muito, já se sabe muito. Claro que tem muita informação sempre a se dar. Mas a sociedade típica precisa saber dessa realidade, né? Já aconteceu, eu quero até compartilhar um momento. Na época que eu era estagiária ainda, tá? Eu estava dentro de uma escola e falaram assim pra mim, ó, você vai ser estagiária, você vai ser monitora de uma criança autista. Disse, tudo bem? Tá? E aí, aconteceu que eu não estava ainda na sala de aula e uma professora falou assim... olha, nós vamos ter um colega autista. Se ele bater, se ele gritar, trazendo as coisas negativas que ela nem sabia se ia acontecer ou não. Se ele quebrar tudo aqui, a gente vai ter que fazer assim, a gente vai ter que fazer assado. E aí essa informação veio para mim e para a orientadora na época. E aí eu falei, não, mas não pode. Ela aterrorizou os alunos, as crianças da turma, antes de conhecer o menino. E aí, eu falei, não, agora a gente vai ter que desmascarar isso aí, né? Daí eu entrei na sala de aula, a criança em questão tinha faltado, né? E eu pedi licença pro professor de matemática, na época que estava lá na turma. E eu disse assim, professor, só me dá 10 minutinhos da sua aula, porque eu preciso conversar com esses alunos. Claro, daí ele se sentou, eu levantei, e eu comecei a conversar com a turma. Gente, vocês vão sim ter um colega autista. Mas isso não quer dizer que ele vai quebrar tudo, que ele vai bater, que ele vai xingar, que ele vai revirar tudo. A gente precisa primeiro conhecer quem ele é. E comecei a explicar as emoções, as questões sensoriais. Comecei a explicar como que aquela criança, uma criança pré-adolescente, né? Era. E aí eles começaram a fazer perguntas. Prof, mas é verdade isso, é verdade aquilo, é verdade aquilo. E eu fui dizendo o que era, o que não era. Os mitos e as verdades, né, do autismo. Fui dizendo o que era, o que não era. Eu falei, o que eles podem fazer? Vocês podem chamar ele para a roda de vocês. Porque sempre tinha os minutinhos da rodinha, né? Vocês podem chamar ele para a roda de vocês. Quando vocês virem ele parado lá na fila, e a turma toda andando e ele parado lá na fila, alguém pode chamar ele para vir junto. Ele tem nome, ele escuta, ele tem sentimentos. Né? Não é porque ele carregava, um menino grandão carregava uma mochilinha de Bob Esponja, não é porque ele carrega uma mochilinha de Bob Esponja que ele não vai ter nome, emoções, sentimentos, que ele não vai aprender, que ele não pode estar junto. E desde então essa turma mudou da água para o vinho. Foi incrível. Eles começaram a chamar na fila, eles começaram a querer estar junto na hora do recreio, eles começaram, acabou de fazer a atividade, vamos juntar ali todo mundo para conversar. Chamavam também, fulano, vem cá, senta com a gente. Mesmo que ele estivesse só sentado, ele estava ali, né? Então, quando você diz para mim que a gente precisa preparar a sociedade típica, eu falo desse tipo de comportamento. É explicar a realidade, né? A gente precisa disso, porque as pessoas precisam ter o conhecimento do que é, de como lidar, né? E de se aproximar. Sim. Antes de ser autista, é uma criança. Sim. Antes de ser autista, é um ser humano. Sim. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Sim. E desmistificar muita coisa, né? A gente sabe que não vai vir da criança o preconceito, o nada disso, né? Vai vir sempre de um adulto, né? Sim. Então, a gente precisa, e eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Aqui, como eu aqui no meu podcast, tu lá na tua ONG, na escola, enfim, né? Eu acho que esse é o nosso verdadeiro papel, né? É trazer isso, né? Levar essa explicação para as pessoas, porque eu digo sempre, as pessoas hoje não sabem, mas
pode ter um autista na porta do lado, né? A gente vive em condomínio, pode ser o teu vizinho de porta. Sim. E as pessoas nem sabem o que aquela família tá passando, as dificuldades, né? Ou então, assim, às vezes é aquele vizinho que bate com a vassoura porque a criança tá chorando muito e quer, tipo, parar, tipo assim, né? Que as pessoas comecem a entender as dificuldades e ajudarem, né? A gente fala muito, assim, do nível de abandono das mães solo, na sua grande maioria, né? Às vezes um vizinho pode ser a fonte de maior carinho que essa pessoa pode receber, às vezes um bolo quente, sabe? Sim. Né? Que uma vizinha leve ali, né? Que essa família possa olhar para o lado e pensar assim, eu não tô sozinha se eu precisar correr, se eu precisar de um abraço, se eu precisar chorar. Exatamente, né? Porque a gente vê as mães muito abandonadas, vivem um estresse absurdo, né? Elas 78% das mães solo, e isso não são separadas, são abandonadas, né? Que é onde o pai se foi. A maioria delas para de trabalhar para poder cuidar do seu filho, abdica da sua vida. E a sociedade não entende isso. Não. Devia estar trabalhando. O que a gente escuta muito parou de trabalhar para receber benefício. Ai, gente, isso me aperta o coração. Porque só quem é família, quem é mãe atípica, entende que ou eu levo meu filho na terapia, ou eu trabalho. Dependendo do grau, do nível de suporte do autista, é a semana inteira de tratamento, semana inteira de terapia. É fono, é psicopedagogo, é psicólogo, é TO, né? Então, todos os dias da semana, toda tarde, às vezes, leva na nossa cidade, onde às vezes precisa se deslocar para ir até um tratamento, né? A mãe precisa desse tempo de deslocamento também. Não, mas parou de trabalhar porque queria o benefício. A gente escuta muito isso. Como se esse benefício fosse grandes coisas. Foi salvar a vida dela, né? Imagina. E a gente vê assim, ó. E são muitas as variáveis, né? É a escola que muitas vezes coloca um horário super reduzido. Então, a mãe não tem como largar o filho na escola e trabalhar como uma mãe típica, né? Ela larga o filho e daqui a 1 hora a escola já tá ligando de volta que tem que buscar. A tolerância da criança acaba se tornando limitada, né? No ambiente com muitas questões sensoriais. Então, eu tenho pacientes que ficam até as 3 horas da tarde. Entra uma, sai às 3. E a mãe, naquele tempo ali, ela tem que organizar a casa, ela tem que lavar uma roupa, ela tem que deixar tudo pronto, porque a filha já vai voltar e já tem que ir para uma psicopedagoga e já tem que sair de novo e tem que cuidar de si. Quando? Em que momento? Quando? Né? Que eu cuido de mim, que eu vou fazer uma caminhada, que eu vou fazer uma academia, que eu respiro, que eu vou namorar, que eu vou fazer qualquer coisa, né? As pessoas acabam taxando isso, né? Não, agora ela não pode mais viver. E é isso, assim. E falta muita rede de apoio, na sua grande maioria. E aí a gente fala disso, então, da importância daquela pessoa que está ali do lado, né? De um vizinho, um colega de escola, né? Que as mães estão ali, uma ajuda a outra, né? É muito importante a gente falar sobre isso, assim, para trazer as pessoas mais para dentro, né? Então, mais uma vez, assim, vendo o quanto é legal tu estar, por exemplo, hoje no cargo de presidente de uma ONG sem ser mãe atípica, porque é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas venham mais para o nosso mundo e que nos ajudem nessa jornada que a gente está tentando construir, né? Sim, a Poliana, como eu disse antes, que foi a fundadora, a ONG em Teutônia, na nossa cidade, surgiu porque ela foi botando, né, ali as questões assim, olha, temos autistas em Teutônia. E aí pegou uma ONG parceira da cidade vizinha e trazia para Teutônia, para começar a mostrar, né, nós podemos fazer aqui também. Então, ela bateu de frente com muita gente, né, mas às vezes no início é necessário que assim seja. Mas hoje, graças a Deus, temos um bom relacionamento com todos. Mas no início precisou ser assim, porque muitas vezes a mãe ela não tem fôlego para não fazer diferente. Né? Para fazer diferente, no caso. Né? Para não fazer as coisas mais leves. Ela precisa que aquelas coisas aconteçam. Então, foi através da ONG que foi instaurada a lei municipal do autismo na nossa cidade. Através dela. Então, a gente tem que honrar muito a história dela também, desse início.
né? Sim. E aí tem a lei municipal, então, lá em Teutônia, né? Que é ali em abril, onde o município precisa falar sobre o autismo em abril. Né? É uma lei. E a gente ajuda a promover esse falar sobre o autismo através de caminhada, através das vendas, das vendinhas da nossa lojinha. Né? Eu até trouxe uma camisa para você aqui, quero te dar de presente. A camisa da nossa ONG. E falar sobre o autismo na nossa cidade, ele tá só em abril, né? A gente vai só em abril, mas o autismo ele não acontece só em abril. Ele vem o ano inteiro. Então, a ONG, ela acaba tentando promover esse acesso do conhecimento, da comunicação e principalmente do acolhimento dessas famílias, dessas mães e dessas crianças, né? E eu acho que esse papel que as ONGs ocupam, assim, né, são muito importantes quando a gente considera justamente o abandono dessas mães. A gente percebe que, na grande maioria das vezes, a rede de apoio dessas mães são outras mães, né? Que estão ali trocando suas experiências, uma ajudando a outra, às vezes fazendo encontros, né? Onde elas conseguem olhar um pouquinho para si, né? Porque a gente sabe que elas deixam muito de se cuidar, né? Então, esse trabalho é fundamental pro emocional dessas mães, né? Sim, a ONG, a gente tenta fazer parcerias com os profissionais que podem nos ajudar nisso, né? Tentar promover encontros quinzenais ou mensais das mães, das famílias, até pais participando. Até que em Teutônia a gente tem bastante pai que participa. Olha que legal. Muito legal. E promover para um momento com essa profissional, com a psicóloga, geralmente, né? Para trazer esse conforto, esse alívio. Esse projeto atualmente está parado, mas eu quero retomar com ele em seguida, né? Porque teve ali final do ano e acabou se dispersando. Quando viu, a gente acabou dando prioridade para outras coisas que a ONG estava precisando. Mas a gente não deixou de dar o acolhimento para essas famílias individualmente. Então, a gente tinha uma assistente terapêutica trabalhando através de um fundo social. Depois, ela entrou de forma voluntária. Daí, a gente tem uma assistente social que está sempre em busca dos projetos para nós, né? Sempre em busca dos fundos. Porque a nossa ONG, ela vive praticamente de fundos. E algumas doações e vendas dos nossos objetos, né? Então, hoje a gente tem uma psicóloga fazendo avaliação de famílias que não possuem o diagnóstico fechado, porque ou a fila estava muito longa, ou a criança já estava ficando muito grande, a escola estava exigindo, e não tinha para onde ir com essa criança, né? Porque o caminho você vai no pediatra porque você viu que tem algo diferente com aquela criança. Daí o pediatra diz assim, então vamos procurar fulano, fulano e fulano. Quando você vai procurar os fulanos são com filas enormes, não tem horário, ou é muito caro, a família não consegue pagar, né? Aí tenta pela PAI, tenta pelo Teacol. E esses profissionais, as pessoas acabam vindo a Porto Alegre, buscar especialistas? Lajeado, Porto Alegre e Bom Retiro tem o Teacol, né? E nós estamos tentando ainda trazer para Teutônia o Teacol também. Porque hoje na nossa região a gente tem crianças que se deslocam pelo transporte da prefeitura e vão até Bom Retiro. Só que isso não é bom. A gente acha que é bom, que legal, pelo menos tem atendimento. Tudo bem, só que em contrapartida, nós temos crianças se deslocando para um município de quase 25 quilômetros de distância, dentro de uma Tupic, com outras crianças, com questões sensoriais, de cheiro, de barulho, de toques, porque cada criança ela vai ter a sua desregulação ali. O tempo de espera de uma criança e outra para ter que voltar todo mundo junto de novo. Então, tudo isso é uma contrapartida do tratamento bom que o Teacol oferece, né? E aí a criança volta e se regula tudo de novo? Sim. Não sei, vamos deixar no ar, né? Mas essa é uma questão que nós estamos vendo com as autoridades locais para ver o que a gente consegue fazer. Porque a nossa cidade, ela atende muitos municípios ao redor, né? Paverama conta com Teutônia, Westfália conta com Teutônia, Poço das Antas conta com Teutônia. Então, olha quantas cidades a gente poderia ajudar. Desafoga Bom Retiro e fica ali em Teutônia para ajudar essas outras cidades. E Bom Retiro é uma sugestão, né, gente? Assim, é um desejo meu. Não, e eu acho que tem que profetizar mesmo, isso né? Aí. Tem que falar, jogar pro universo que isso volta. É isso aí. E vocês têm sede física, não? Agora nós temos, tá? Nós estávamos com uma casa que foi ofertada pelo município para várias instituições. Aconteciam várias
né, instituições donas da casa. E essa casa estava parada, tá? Precisando de reforma, ninguém reformava, porque não tinha um interesse ali imediato dessa reforma da casa. Quando eu assumi a gestão, que a antiga presidente me trouxe essa demanda, ela falou, nós temos uma casa que está parada, tem os móveis lá dentro guardados, mas nós não podemos fazer nada porque a casa precisa de uma reforma. Então, eu disse para ela, então isso tem que ser prioridade. Essa casa, esse ambiente físico, ela tem que ser prioridade. Então, eu corri atrás, né? A ONG, eu vou falar a ONG, falar eu. A ONG correu atrás, a gente conseguiu trazer a casa só para nós. E aí, as outras instituições saíram da jogada, né? E essa ficou só para a ONG. Então, essa, inclusive, foi semana passada. Olha. Foi semana passada que saiu o projeto de leis, aí fui na Câmara dos Vereadores, eles apoiaram ali, né, e foi aprovada. Então, nós recebemos a casa totalmente para nós. E agora, nosso caminho é fazer a reforma da casa para ela começar a acontecer. Nesse local fixo, nesse espaço físico, a gente tem a ideia de trazer cômodos da casa reais, de uma casa, quarto, cozinha, para que a gente possa trabalhar dentro da terapia ocupacional, né? Com o ambiente mais próximo do que o que a criança vive na casa dela, né? E também salas para os profissionais voluntários e através do Fundo Social, né? Trabalharem, fonoaudiólogo, psicopedagogo, a gente quer trazer. E um espaço multissensorial, para que as crianças possam serem... Desculpa. Imagina! Para que elas possam ser atendidas ali. E um local de acolhimento para as famílias. Tanto a área interna quanto a parte externa. A gente quer fazer dessa forma, né? Então, para que tudo isso aconteça, precisamos de doação. Precisamos. Então, deixa aí como é que as pessoas podem fazer para contribuir, como é que a pessoa que estiver vendo dizer, eu quero ajudar, como é que faz? A gente tem o nosso Pix de contribuição nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. A gente tem também o contato do WhatsApp. Também tá no link lá na bio do Instagram. E a gente pode fazer, as pessoas podem fazer essas doações através de valores financeiros, claro, porque a gente precisa dessa reforma, que essa reforma aconteça. Mas vai que tem alguém que queira fazer doação também em materiais de construção que a gente precisa, e até a mão de obra, né? A gente conta hoje com as famílias para fazer essa mão de obra. Então, cada vez que a gente precisa, uma família vai lá, corta a grama, para as árvores, faz a limpeza interna da casa, ainda não está em funcionamento, porque, como eu falei, ela foi cedida para nós semana passada, né? Então, agora a gente está em busca dessas parcerias. Sim, é importante, né? E aí a gente volta para a questão da comunidade típica participar, né? Porque a gente não pode esperar só que a comunidade atípica contribua, até porque a gente sabe que são famílias que, na maioria das vezes, já estão com uma dificuldade financeira, né? Porque ter uma criança com autismo traz muito custo, né? O tratamento é caro, terapia é caro, remédio é caro, os médicos especialistas são muito caros, né? Então, a gente precisa contar com esse apoio, né? Da comunidade típica. Uma das coisas que a gente pretende fazer lá também é trazer os profissionais para trabalhar no social. Uma taxa menor, um valor mais acessível para as famílias terem acesso, né? E fora os fundos sociais que a gente recebe dos parceiros que nos ajudam a pagar os profissionais que estão atendendo as crianças, né? Sim. E daí agora nessa casa vocês vão conseguir prestar esses atendimentos certinho, né? Sim, porque a gente precisa de um local fixo para que os profissionais venham até lá para prestar esse serviço. E também porque muitos projetos, muitos fundos sociais precisam de um endereço fixo e a gente não tinha, né? Sim, com certeza. E tu falaste antes que tu começou fez faculdade de educação física. Isso. E aí tu acabou indo para pedagogia, neuropsicopedagogia. E eu gosto bastante de falar sobre o quanto o exercício físico é importante no tratamento. Sim. Né? O quanto ele ajuda, ele potencializa o tratamento. Então, fala um pouquinho para nós, assim, do que tu entende por essa importância do exercício físico acompanhado de um tratamento terapêutico mesmo. Sim. Bom, a gente sabe que o exercício físico ele traz muitos benefícios em relação ao nosso corpo, né? Em relação à nossa mente. A gente sabe que geram várias substâncias, dopamina, endorfina, noradrenalina, que são substâncias que vão ajudar o nosso cérebro a trabalhar melhor. Aquela sensação de bem-estar, de dever cumprido, a gente vai ter sempre, né, quando a gente pratica o exercício físico. Porém, existem algumas coisas dos esportes, por exemplo,
que nos traz uma ajuda muito grande para crianças que estão em tratamento, por exemplo, a disciplina, né? A hierarquia, a necessidade disso. O esporte nos proporciona isso. Como também o esperar, o reconhecimento do eu, o reconhecimento do você. As crianças autistas, muitas vezes, elas perdem um pouco essa noção. Precisa ser trabalhada essa habilidade na criança. O esporte proporciona. Hoje, eu tenho um projeto engatilhado de terapias com cavalos, que também é uma forma de esporte, né? Andar a cavalo e tal. A gente tem aí o hipismo e tal, mas o cavalo como forma de terapia. Sim, a gente a tem um ecoterapia projeto mesmo. É a ecoterapia. A gente tem esse projeto engatilhado, ainda não saiu, mas vai sair, eu tô torcendo. Porque é um custo, né? E ele é fantástico, Sim, né? Eu já sim. gravei aqui com uma ecoterapeuta, Sim. que ela é psicóloga, na verdade, né? E é incrível. É muito incrível. E a gente tem hoje também autistas nas artes marciais, né? A gente sabe, lá na nossa cidade tem academias de artes marciais, a gente sabe que tem autistas que estão frequentando as academias de artes marciais. Eu tenho relatos das mães falarem assim, depois que começou a fazer luta, mudou. Ele mudou. Ele tá mais organizado, ele tá melhor, ele cuida das próprias coisas. Então, a gente tem, assim, ó, a gente sabe também que tem questões do autista que ele tem o tônus mais fraquinho, né? Que é a hipotonia. E o esporte, ele vai auxiliar a melhorar esse desenvolvimento motor também que falta, né? Na criança autista. Então, eu acho que o esporte é fantástico para associar com a terapia, sim. E eu gosto muito de falar sobre a importância do esporte, porque as famílias vivem muito naquela questão, né? Psicólogo, TO, fono, aba, e é isso, né? E é mais amplo, né? É mais amplo. É mais amplo e tudo ajuda, né? Sim. Então, eu acho que falar sobre o esporte, trazer a importância do esporte, inclusive vocês ali como ONG agora também, né, podem fazer eventos que incentivem, né, a comunidade ali a praticar esporte. Eu acho que vocês têm essa capacidade de fazer isso acontecer, né? Sim, temos. Muito bacana. E nós temos também pessoas voluntárias que nos procuram. Eu quero ajudar, como que eu posso ajudar? Eu sou professora, como eu posso ajudar? Eu sou psicopedagoga, como eu posso ajudar? Então, a gente está sempre envolvendo. Então, fica aí a dica para os parceiros da educação física. Venham! Né? Venham nos auxiliar para que a gente possa desenvolver esse trabalho também com as crianças, Com né? certeza, fantástico. E aí, enfim, tu foi lá para pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. E como é que é esse teu trabalho hoje dentro da neuropsicopedagogia? Tá no particular ou na ONG? Tanto faz, os Porque dois. na ONG eu só posso atuar como presidente, né? Aham. Mas eu tenho uma clínica, então, lá na minha cidade, sim. de psicopedagogia e neuropsicopedagogia, e eu faço atendimentos individuais com essa criança, né? As crianças autistas recebem as habilidades básicas. Aquilo que ela precisa ainda, a gente fala treinar, a gente utiliza essa palavra treinar, muita gente não gosta dela, né? Mas é exatamente isso. Treinar essas habilidades básicas nas crianças. O sentar, o esperar, o falar. Eu tenho crianças atípicas lá, tenho crianças autistas, que elas, com 5 anos de idade, elas falam inglês melhor do que nós duas juntas. Né? Então, eu tenho que desenvolver essa área também para a criança acabar não ficando assim, ninguém me entende, porque eu dou preferência para o inglês, então eu não quero falar em português, então ninguém me entende. Aconteceu comigo isso, tá? Da criança chegar para mim e a mãe falar assim, minha filha não fala. E aí eu, então vamos fazer uma avaliação, né? Para ver por que sua filha não fala. Já levou na fono? Já, mas não consegui. Tá, e aí ela não falou em lugar nenhum. Comecei a sessão com essa criança, de repente, ela disparou a falar inglês. E tu fala inglês? Muito pouco. Mas aí, o que eu fiz? O recurso que eu tinha, né? A minha filha fala inglês, o meu filho fala inglês, meu marido fala inglês. Só eu que travei ali e falei, eu não quero aprender inglês. Quero aprender outra coisa. Não, mas aí eu recorri à minha filha. Eu chamei ela na hora, eu falei, vem aqui, porque tá acontecendo algo muito importante pra mim. Ela veio, sentou ao lado. Na hora que a menina viu ela ficou apaixonada pela minha filha. Ficou apaixonada. E as duas começaram a conversar em inglês. E ela falou pra mim, mãe, ela conversa que nenhum adulto. E quantos anos ela tinha? 5 anos. 5. Isso foi esse ano, tá?
5 anos. E as duas conversando, e aí eu fui fazendo toda a avaliação da menina em inglês porque minha filha me ajudou. Pedi autorização da família, né? Eu falei assim, olha, eu tenho esse recurso aqui, que é a minha filha, que fala inglês, então eu vou E a família solicitar. sabia que ela falava inglês? A família viu que ela soltava palavras em inglês. A família não viu que ela tinha uma fluência em inglês. Entendeu? E quando eu contei isso, a mãe chorou. Ela disse, minha filha fala, assim, ela se comunica. Sim, ela se comunica. Só que ela pegou como preferência o inglês. E por que ela não fala com as outras pessoas? Porque ninguém entende, ninguém falou inglês com ela. E ali, naquele momento, virou uma chave na menina e ela começou a falar inglês. Eu falei, vem aqui. Chamei minha filha sentou do lado. E aí, eu consegui fazer toda uma avaliação nessa criança de 10 semanas em inglês, porque a minha filha me ajudou. Hoje, essa criança segue na intervenção comigo e agora a gente conseguiu separar os idiomas dela. Ela tá uma tagarela em português. Uma tagarela. Ela fala o idioma e aí, quando acaba o atendimento comigo, ela vai para a sala com a minha filha e ela fica falando em inglês com minha filha por mais uns 40 minutos. Foi a maneira que a gente descobriu de fazer com que ela se comunique como ela quer, que é em inglês, mas também entenda que as outras pessoas precisam se comunicar com ela. Na escola, os colegas não falam inglês. A professora, claro, eu fui na escola, conversei com a professora se propôs a trazer atividades em inglês, mas não é como ela queria, brincar em inglês, conversar em inglês, falar dos seus sentimentos, daquilo que ela queria em inglês, era isso que ela queria. Hoje, 1 ano de trabalho, tá? Nós já estamos em outubro, né? A gente conseguiu fazer com que ela separasse esse idioma, tanto que teve um dia que ela fez uma coisinha que eu queria lá e eu fiz assim, yes! Não, Prof. Ana. Que eu não podia falar inglês, só a minha filha podia falar inglês. Então, hoje ela conseguiu fazer essa separação. Tipo, não é a tua hora, né? A hora de falar inglês é daqui a pouco. Então, eu fico muito feliz quando acontecem essas coisas, mesmo não sendo através da ONG, né? Mas é uma família que a gente quer dar continuidade através da ONG. Mas eu fico muito feliz quando acontecem essas coisas, assim, que eu posso, né? Eu fico muito... Mas é é que que eu não... fui pro lado da neuropsicopedagogia. É que não existe como... tu é a mesma pessoa, né? Que trabalha no consultório. Sim, e a verdade. presidente da ONG, né? É A gente não verdade. vai desassociar uma pessoa da outra. E é muito impressionante, assim, o quanto eu percebo de todos os profissionais que trabalham na área, esse brilho no olho que eu tô vendo em ti, assim, porque é muito gratificante. Muito. Né? Muito gratificante. E eu me sinto muito grata, né? Muito grata, assim. A gente sabe que é difícil, né? Muito. A gente tem, né? Por exemplo, eu não trabalho com as crianças, né? Eu trabalho sempre com os pais, né? E a gente percebe que são famílias que estão sempre no limite ali, né? Porque elas já chegam até mim porque alguma coisa delas foi negada, né? Algum direito, né? Um acesso a um tratamento, algo foi negado a ela para ela vir até mim. Então, ela já tá com essa dor, né? E quando a gente consegue um tratamento, quando a gente consegue um benefício, gente, é tão gratificante a gente poder, assim, saber que, de alguma forma, a gente foi um instrumento de mudança real na vida daquela pessoa. Sim, porque essa criança, claro, estou colocando ela como exemplo, mas poderia falar sobre outros. Essa criança, isso começou a se refletir na escola. A professora trouxe assim, olha, ela começou a se posicionar perante os colegas. Da opinião dela, das coisas que eles estavam fazendo. Porque antes ela não falava. Ela era levada como uma bonequinha. Pega a fulaninha, traz pra cá. E aí assim ela ia. Como uma boneca. Tudo que as pessoas mandavam ela fazer, ela fazia. A partir do momento que ela começou a se comunicar e a falar, ela já falava, só estava guardadinho, né? Sim, ela falava. Sim. Ela começou a se posicionar perante os colegas, perante a professora, o que eu quero, agora as minhas vontades. Isso se refletiu lá na escola. E isso refletindo lá na escola, a mãe ficou... Agora ela está se comunicando com os colegas, ela está, né? E ela era uma criança que ela separava os ambientes, ela era seletiva dos ambientes. Na casa, ela soltava pequenas palavras. Na escola, nada. Na igreja, nada. Então, assim, onde eu queria falar, eu falava. E ali, na clínica, ali comigo, a mãe dela falou, não sabia nem que ela falava tanto. Porque ela começou a desenvolver frases e diálogos. E hoje ela constrói um diálogo, né?
palavras, eu quero comer uma bolacha. Antes ela ficava bolacha. E agora é uma frase inteira, uma comunicação de pergunta, de resposta, um diálogo, né? E aí, como tu falou, quando a gente vê esse resultado acontecendo na vida de uma família, na vida de uma criança, né? Isso dá uma sensação de alívio. Claro, a gente sabe que o caminho ainda, né? É longo, árduo, né? vai vir. Mas é uma sensação muito boa mesmo. E esse é o sentimento mais comum, assim, que todo mundo que senta aí nessa cadeira me fala. Porque eu acho que quem vai por esse caminho é porque sente dentro do coração essa vontade, né? Essa ânsia de ser, de fato, importante, né? De querer, de fato, ajudar alguém, mudar a vida de alguém, né? É um sentimento muito comum dos profissionais que eu recebo aqui, sempre nesse sentido do quanto ver evolução é gratificante, né? Muito. Eu recebo, às vezes, assim, questões, assim, que... porque, como eu disse, eu não participo ali da rotina de chão da criança, né? Mas eu recebo muitos feedbacks, assim. Então, esses tempos, uma mãe, a gente conseguiu o tratamento do menino na justiça, ele começou a fazer lá 20, 30 horas de aba, 3 fono, 3 TO, um tratamento bastante intensivo, assim. E era um menino, acho que de 8 anos, que usava fralda, né, com várias dificuldades, assim. E aí, eu acho que deu 2 ou 3 meses que ele tinha começado o tratamento, e aí a mãe me chamou para contar que ele tinha conseguido desfraldar. Ai, que legal. Então, assim, é impossível a gente não se emocionar, sabe? Porque, claro, não fui eu que consegui isso, mas de uma certa forma foi eu, né? Porque eu, enfim, né? Mas teve a minha contribuição ali, né? Para que aquilo, de fato, fosse possível, né? E de fato, assim, é gratificante demais. E a gente vai falando, assim, ao longo dessa nossa conversa do autismo, e a gente acabou não falando das comorbidades do autismo, né? Daquilo que vem junto. Então, eu tinha um professor que ele falava assim, nenhum transtorno vem sozinho. Ou tu tem um TDAH com autismo, ou tu tem um TDAH com deficiência intelectual, ou tu tem um TDAH com uma dislexia, ou tu tem um autismo com isso, ou tu tem um autismo... Então, quando você somos 2 transtornos, né? A família que lute. É tipo isso. Sim, né? sim. É bem difícil. E a gente enfrenta os níveis de suporte. Então, para uma família conseguir, como tu disse, o tratamento completo e que ele pudesse evoluir tanto e chegar ao ponto do desfraude... Será que era só o autismo? Provavelmente não. Provavelmente ele tinha várias comorbidades que impediam ele do funcionamento social, do funcionamento do desenvolvimento. Né? Não, eles geralmente vêm acompanhados, né? Muito raro o autismo sozinho, né? Muito raro. E aí, muitas vezes, até na questão de ontem, ainda estava vendo um vídeo do quanto, por exemplo, o TDAH, ele melhora, por exemplo, com uma medicação, e já o autismo não, a medicação já não tem esse efeito tão importante quanto, por exemplo, para o TDAH, né? O autismo, ele funciona mais com a terapia, né? Isso. E o que mais ajuda é a terapia. E já um TDAH é mais importante a medicação. E aí, daqui a pouco tem esse olhar de que, aquela criança tem os 2. E aí? Como é que eu faço? Né? Com a medicação. Até que acerta a medicação para essa criança que tem o autismo, né? E o TDAH como comorbidade, isso é uma luta. Isso tira a medicação, bota a medicação, toma tal hora, toma quantidade. É assim. Sim. E isso vai gerando uma série de consequências que a família aguenta. Né? Não deu certo, tira, vamos fazer o quê? Né? Dá 3, 4 comprimidos. Olha, não é fácil. A questão da medicação, ela é um ajuste. E a gente precisa de médicos bons que queiram ajudar as famílias a acertar. Sim. E aí a gente vê também a questão da dificuldade do acesso à consulta médica. Sim. Porque aí, não tá dando certo, assim, eu preciso do médico para rever. Sim, mas e quando que eu vou conseguir esse médico? Exatamente. Né? No particular, ainda você consegue a cada 3 meses, né? Esse acompanhamento. Mas e quando a gente não consegue no particular? Sim. E tenho que ir para uma fila. Na minha cidade, ainda a gente tem uma central de convênios
onde a família paga, ela tem acesso a um profissional particular e ela paga uma taxa menor, que seria o valor da consulta total dele. Mas mesmo assim, tem casos de ter famílias que não têm condição de pagar nem essa taxa, né? Mas, e não só o médico, porque o médico sozinho, não desmerecendo os médicos, muito pelo contrário, eles são muito importantes, mas ele sozinho, para fechar um diagnóstico... Porque ele vê a criança uma hora ali. Exatamente. Então, um bom médico, ele sempre pede avaliação dos profissionais que ficam 10 semanas com a criança, que vão nas escolas, que lidam com a família no dia a dia, que ficam ali com a criança, às vezes 2, 3 vezes por semana. E aí, sim, né, pedem exames e tal. Mas já aconteceu de médicos não dar o autismo para a criança e a mãe insistir, falar, não, eu conheço meu filho, eu sei que algo está diferente, eu sei que eu preciso ir atrás. Procurar os outros meios e fechar o diagnóstico. Né? O sexto sentido da mãe. A mãe, exatamente. Tem uma frase, né, assim, uma mãe sempre sabe quando algo não está bem. Ela sabe, então confia no... A gente escuta muitos relatos aqui de mães que foram taxadas de louca, que os médicos descredibilizaram o sentimento delas e que ali na frente elas tiveram um diagnóstico, né? Então a gente precisa também falar sobre a importância dos pediatras estarem mais atentos a isso, né? Eu não sei se, claro, você deve saber. Na nossa carteirinha de vacinação atual, de uns anos para cá, lá no fundo, perto dos marcos de desenvolvimento, ali tem uma listagem completa de desenvolvimento motor, cognitivo da criança, de 0 a 36 meses, se eu não me engano, tá? Se eu não estiver falando besteira. E aí, quando eu faço uma anamnese com a família, eu falo assim, tragam a carteirinha de vacina, porque eu quero ver. 0 marcação. Porque ali, quando a mãe leva a criança no pediatra, o pediatra tem que fazer teria que fazer aquele questionário com a mãe. Ele já está engatinhando, ele está andando? Ou se a mãe não souber responder, eu faço algum estímulo ali na hora para ver se aquela criança... Se assim fosse, lá desde 0, observar aqueles critérios de desenvolvimento, aqueles sinais de desenvolvimento, a gente teria mais precoce, né, essa resposta. Para pelo menos um olhar diferente. Tá, a partir daqui, opa, isso aqui ele já deveria estar fazendo. 3 meses, não segura o pescoço? Tem algo diferente aí? Mãe, você está estimulando a sua criança? Ou ele fica só deitado no bercinho? Mas os pediatras não fazem isso. Então, quando a criança vem com 5 anos de idade, com 3 anos de idade, não sei o que está acontecendo com meu filho, traz a carteira de vacinação que eu vou olhar, não tem nada preenchido pelo médico ali. Eles vão, pesa a criança... mede a criança, mede a cabeça, coloca a nota lá naquela curvinha e tchau. Mas e ali o desenvolvimento? Olha nos olhos, né? Ela já alcança os objetos, já balbucia. Quando mama no peito, olha para você. Esses detalhes que são sutis lá de bebê, eles não estão fazendo, né? Eu não sei nem se eu poderia estar falando. Pode, lógico. Aqui a gente pode falar qualquer coisa. Então, é só observar ali. A criança nasceu, começa a observação, mostra para a mãe. Olha, mas essa carteirinha de vacina vai seguindo ali por esse desenvolvimento. Se a criança não estiver fazendo, vamos observar, né? Vamos estimular. Se estimulou e não aconteceu, me procura de novo que eu vou fazer um encaminhamento para esse profissional de vida, né? E aí a gente fica nisso, né? Precisando que esses profissionais atuem de forma mais eficaz. Sim. Eu acho até, esses tempos eu estava conversando com um médico, até acho que agora já se fala mais sobre isso na faculdade, enfim. Mas quem se formou 10, 15 anos atrás não sabe nada e deveria estar se atualizando, né? Porque eu acho que isso não é justificativa, né? Porque eu não aprendi sobre autismo na minha faculdade, né? Exatamente. A gente tem que estar se atualizando, não importa a profissão que a gente esteja. Onde a gente estiver, a gente tem que se atualizar. E não só sobre o autismo, se atualizar na profissão que a gente né, quer seguir. Exato. Então, estar hoje falando sobre autismo é falar sobre comunidade, porque o autista está em todo lugar. Né? Então, eu estava dando uma entrevista na rádio essa semana e o entrevistador até me perguntou assim, mas qual o papel, a função, uma das funções da ONG? Daí eu disse, trazer para a comunidade o conhecimento, porque o autista está lá no mercado. E se acontece alguma coisa dentro do mercado?
ou o profissional, o caixa, o gerente do mercado, ele vai olhar, ele vai acudir, ele vai ajudar aquela mãe, ele vai julgar, ele vai apontar, ele vai filmar, o que ele vai fazer? Então, dentro dos estabelecimentos da nossa cidade, do comércio da nossa cidade, as pessoas têm que saber o que fazer, né? Ou se não sabe o que faz, pelo menos sabe o que é. E não julga, não aponta, não fala mal daquela mãe que está naquele momento sentada no chão com a sua criança chorando por algum momento de birra ou de descontrole, né? Então, eles têm que ter pelo menos esse acesso. Sabe que esses tempos eu dou bastante palestra, geralmente para a comunidade atípica, né? E esses tempos eu fui convidada para dar uma palestra para uma empresa. Então, são várias lojas, né? E aí tava todos os gerentes, enfim, o responsável de cada unidade, né, da empresa, estavam lá para ouvir sobre autismo e para justamente entenderem os seus clientes, os seus colaboradores, né? Isso. Eles estavam preocupados com isso. E eu achei fantástico. Porque foi a primeira vez que eu falei não falei para a comunidade atípica, né? Eu tava ali falando. Teve uma que no meio começou a chorar, porque ela era mãe atípica, né? Uma dessas gerentes ali, né? E então, assim, só que eram pessoas que estavam ali tentando entender como funcionava, sabe? Para poder acolher, para poder atender melhor. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ir construindo de conscientização, né? Falar sobre, exatamente. Porque coisas básicas, como 1 a cada 36 crianças nascem autistas, são autistas, esses dados as pessoas já sabem. Né? Já tá na internet, já estão falando sobre isso. Porque as pessoas perguntam assim, nossa, como pode agora ter tanto autista? As pessoas me perguntam isso. Por que antes a gente não tinha tanto? Eles falam da questão de quantidade. E aí eu falo de conhecimento. A quantidade talvez fosse a mesma. Talvez. Mas o conhecimento que se tinha sobre não era tanto. Então não se sabia falar sobre. Não se sabia quantidades, não se sabia o que era. Porque não se sabia falar sobre. Exatamente. Essa é a minha percepção. Talvez até possam existir fatores ambientais, enfim, que hoje pode estar tendo, de fato, um número maior. Sim. Mas que eles sempre existiram. Exato. Mas quando eu trago essa comparação, falando nesse sentido. Sempre houveram, né? E a gente não sabia porque não se tinha conhecimento. Não sabe quantidade porque não tinha conhecimento. Então, falar que hoje tem 1 a cada 36 e antigamente não tinha 1 a cada 36 é falar sobre eu não ter conhecimento anteriormente para quantificar isso. Claro que a gente hoje entende que, cientificamente falando, existe fator hereditário, fator genético que influencia, né? O ambiente que influencia. Mas, antigamente, se tinha ou não tinha se tinha conhecimento. Começou... né, a se falar sobre isso depois. Começou não só a falar sobre isso, mas como expandir o conhecimento. Sim. Porque falar sobre, a gente pode ficar só aqui, no mundo científico. Tá, e agora? Como é que nós vamos fazer? Estamos descobrindo isso é assim que funciona, né? Minha irmã, por exemplo, foi uma criança que sofreu muito na escola. No sentido de, ela era meio arteirinha, né? Ela era, assim, conversadora. Minha mãe sempre ia na escola porque ela falava demais. Né? Olha, ela é maravilhosa, mas conversa muito. A minha irmã contou um relato para mim que ela tinha que fazer uma redação e ela não conseguiu fazer essa redação escrita. E a professora chamou ela para ler lá na frente. Ela levou uma folha em branco no caderno e fez uma redação oralmente, na hora. E ela ganhou a nota dela, nota máxima. E aí ela fechou o caderno como se tivesse feito a redação. E foi escondidinha. Ela não tem um diagnóstico fechado, assim, mas ela tem sintomas. Eu sempre digo que ela tem TDAH, né? Eu sempre digo que ela tem sintomas. E aí, mas lá na época de escola, ela era assim, ela era a criança briguenta, a criança que batia, a criança que falava muito. Hoje, ela é uma comunicadora, né? Hoje, a minha irmã, ela é da parte da comunicação. Ela trabalha com publicidade, com redes sociais. Mas antes era essa criança que reprovou, que não terminou o ensino médio a tempo. Olha os sinais ali. E ela tem 36 anos de idade. Né? E olha os sinais lá atrás. Mas não se tinha conhecimento sobre aquilo. Né? Claro. E a mesma coisa no autismo. Com certeza. E a quantidade que a gente recebe de pessoas que
foram tratadas a vida inteira para outras coisas, né? Esquizofrenia, depressão, ansiedade, bipolaridade, de tudo já ouvi, de tudo, né? Eu já gravei aqui com uma mulher que recebeu o diagnóstico aos 41, 42 anos, e que ela tinha tido diversas internações psiquiátricas, tratada como depressão por muito tempo, tomando 9 medicações, e na verdade era tudo autismo. E aí, quando ela descobriu o autismo, começou a se entender, se perceber, entender quais eram os limites dela, até onde ela podia, onde ela não podia ir. Sim. Hoje ela não tem mais depressão, ela não tem mais 9 remédios para tomar. Eu fiz uma avaliação de adulto, eu faço avaliação de adulto também, né? Ajudo no processo do diagnóstico. E essa pessoa falou para mim assim, eu preciso saber quem eu sou. Porque para minha família eu sou a chata, eu sou a nojenta, eu sou a que não me misturo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu não sou essa pessoa que eles estão falando. Então, eu preciso saber quem eu sou. Eu fiz toda a avaliação, depois ela foi encaminhada para o psiquiatra fechou o diagnóstico, que era autismo também. E aí ela disse, eu falei para ela assim, e agora qual é a tua sensação? Porque tu não deixou de ser a fulana, mas qual é a tua sensação de descobrir isso? Daí ela disse de alívio, porque agora eu sei que eu não sou essa pessoa chata, que eu não sou essa pessoa assim, simplesmente é do transtorno, é do quadro. Mas é exatamente isso, assim, a gente vê que esse diagnóstico, ele costuma ser uma libertação para o adulto. Sim. Porque ele começa a se olhar lá atrás, né? Mas isso aconteceu por isso aconteceu por aquilo. Então, é um diagnóstico que é assustador, né? Obviamente, ninguém quer ter um diagnóstico, né? Sim. Mas ele traz essa libertação consigo, né? E para algumas famílias também, que eu perguntei, então agora que tu recebeu o diagnóstico do teu filho pequeno, 8, 9 anos de idade, tardio, mas ainda pequeno, e aí eu perguntei, qual que então é a tua sensação para acolher aquela mãe? E ela respondeu para mim assim, alívio, porque eu sei que eu não criei mal meu filho. Eu sei que não foi porque chamavam de mimado, chamavam de... Entende? Porque ela se colocava num lugar de culpa. O meu filho é assim porque eu não criei o meu filho direito. O meu filho é assim porque... né? Então, ela ficava nesse lugar de culpada e não conseguia ver as coisas. Foi preciso ele chegar aos 9 anos, ter outras características para que ela fosse atrás e falar assim, não, para por aqui. Né? Não é a minha criação. Eu preciso entender o que está acontecendo com meu filho. E aí, estamos no processo de investigação e está tudo tendenciando para que seja também um autismo. Daí, eu perguntei isso para ela e ela falou, tô mais tranquila, porque agora eu sei que eu não sou culpada. Não, tu tem um nome e tu tem a possibilidade de aprender a lidar com isso, né? Sim. Porque quando tu não sabe com o que tu tá lidando, se tu não sabe de um diagnóstico, tu tá ali, né? Só agindo no instinto, né? E a partir do momento que tu tem essa noção, você consegue direcionar. Direcionar, né? Agir certo. Isso mesmo. Tainá, o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu sempre finalizo os nossos episódios fazendo uma pergunta. E tu não vai te escapar. Ai, meu Deus. Eu tô com medo dessa hora. Eu queria que tu me dissesse, assim, se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico. E diferente das outras presidentes de associação, enfim, que acho que trazem muito da sua vivência, né? Contigo é diferente. Então, o que tu diz para essa família que te procura? Que acabou de receber o diagnóstico? Eu digo, vocês não são culpados de nada. Nunca é tarde. Porque sempre eles querem que... porque eu não vi isso antes. Porque eu não reparei isso antes. Porque que... Tem uma culpa gigante, Exato. Né? Então, não é culpa de vocês, tá? A sua criança, ela continua sendo a sua criança. Independente de um diagnóstico, um rótulo que é colocado nela. Né? E você não está sozinha. Segura na minha mão que a gente vai junto. Geralmente é isso que eu falo para as mães dos meus pacientes. Ai, que lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito gostoso conversar contigo, que tu mantém esse brilho no olho muito aí obrigada. Que tu tem, que é bonito te ver falando, né? E eu acho que é isso que a gente procura, né? Pessoas que realmente sintam isso, né? Dentro de si, assim, pulsando, né?
Então, obrigada. Ai, muito obrigada. Quero ver aí. Sim. Tu não me deu. Ai, meu Deus, Falou que ia me dar e não me deu. Eu adoro ganhar presente. Essa, então, é a nossa camisa. Olha que linda. Ai, a gente podia até ter deixado aqui em cima. Olha que linda. Obrigada. Vou usar muito. Fica à vontade para usar bastante. Não, vou usar com certeza. Muito obrigada. E muito obrigada por ter eu que estado agradeço aqui conosco. por essa oportunidade de poder falar um pouco mais, né? Falar sobre a nossa ONG, falar sobre o autismo, trazer mais conhecimento. Esse papo foi muito bom. Eu fiquei um pouco nervosa, né? Eu achei que vai acontecer. Eu não achei que tu estava nervosa. Eu Eu te senti bem tranquila. De verdade, assim. Porque tem algumas pessoas que nunca gravaram e vêm assim... Ai, meu Deus. E eu te senti bem... muito obrigada. Bem de boa. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Então tá, gente. Esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curte, compartilha. Encaminha para alguém que você acha que possa gostar. Se você quiser contribuir com a ONG, a gente vai deixar o Instagram, né? Onde vocês podem ter acesso, contato, então, para poder contribuir com esse projeto tão bonito. E até a próxima. Tchau, tchau.